Louvo a Deus, meus amados, pelo privilégio de estarmos juntos nessa noite, podendo glorificar e bendizer o nome santo de Jesus. Para mim é sempre um privilégio poder estar servindo a Deus na minha casa, um lugar onde eu fui muito bem acolhido. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, na pessoa do nosso pastor José Felipe. Louvo a Deus também pela vida dos nossos obreiros, no qual temos servido. E eu falo para vocês que nós é uma família mesmo, viu? Então eu louvo a Deus pela vida deles, por todo acolhimento, pela vida dessa mocidade. Nós tivemos um adorando ali em casa, e eu moro em apartamento, e eu estava morrendo de medo, né? Falei, meu Deus, e agora? E eu falava para a Letícia, amor, fica acompanhando o grupo aí, se alguém fazer alguma reclamação de barulho, a gente aumenta o barulho, né? Mas a gente não vai adiar o culto, não. E aí a gente começou a cantar uns hinos pentecostal mesmo, começou a cantar uns Lauriette, Cassiano, eu falei, eita, agora vai. Mas graças a Deus a gente não teve nenhuma reclamação, não. Eu até brinquei e falei assim, esse é o primeiro culto que nós estamos realizando em casa, como não teve reclamação, vamos fazer mais agora, né? Mas eu louvo a Deus por tudo isso. Louvo a Deus pela vida da minha esposa. E toda vez que eu vou pregar, eu falo para ela, né? Amor, a Laura mexeu? Ela fala, mexeu, então é pentecostal. Então, se mexeu, é pentecostal. Se tivesse quietinho, aí não era pentecostal, não. Por gentileza, meus amados, para não ficar me alongando muito, eu estive pedindo ao Senhor um texto para meditar com os irmãos, e o Senhor falou comigo num texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo de número 4, é um texto muito conhecido, mas é um texto que fala muito ao meu coração. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Amém, meus irmãos? Vamos ler o verso número 5, 6 e 7 e o 8. O verso número 5 do capítulo 4 diz assim: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sobre as aflições faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por oferta de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém, meus amados? Queridos, esse texto é um texto que sempre falou ao meu coração concernente ao ministério. Eu lembro que desde o momento em que o Senhor falou ao meu coração, que eu iria começar a servir, a auxiliar na diaconia da igreja, a servir, auxiliando os irmãos, o Senhor sempre falou comigo com esse texto. E existem alguns motivos porque o Senhor falou comigo nesse texto. Porque nós estamos diante de um texto que é um processo de transição entre um pastor experiente, em um velho pastor, me permita usar essa expressão, para um jovem pastor. E quando eu olho esse texto, eu me admiro porque eu não vejo, no texto de 2 Timóteo, Paulo falando alguma mentira para Timóteo, pelo contrário. Paulo ele está explicando para Timóteo como que é a vida do ministério, sem esconder as aflições que se tem no ministério. Porque muitas das vezes nós enxergamos o ministério e pensamos, querendo ou não, que são mil maravilhas. Mas pastor também sofre, pastor também passa por aflições. Diáconos, cooperadores, presbíteros também passam por aflições. Então, quando eu vou para esse texto e vejo um pastor fazendo um processo de transição para um jovem pastor, sem esconder aquilo que tinha de mais difícil na sua caminhada, admiro meu coração. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós vemos um Cristo que pregou o Evangelho, nós vemos um Cristo que veio e cumpriu a sua missão, e entre a sua missão estava a morte de cruz. Então nós que somos seguidores desse Cristo, não estamos isentos de também enfrentar as dificuldades da vida, de também enfrentar as mazelas que nós vemos aí fora. Nós não estamos isentos de passar o luto, nós não estamos isentos de passar as dificuldades, de muitas das vezes enfrentar um desemprego. Não, nós não estamos isentos.
Porém, diferente dos que estão lá fora, o nosso Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, por mais que muitas das vezes nós iremos passar sim por aflições, que nós iremos passar sim por processos tenebrosos, que nós iremos passar sim por processos de dificuldades em nossas vidas, nós sempre teremos a presença do Deus eterno. É por isso que quando eu vou para o Salmo 23, eu vejo no verso número 4, o salmista dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. E quando nós olhamos esse verso, nós entendemos o porquê que ele diz que não temeria mal algum. Porque o mesmo verso número 4 vai dizer: porque eu estarei contigo. O verso vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. É como se o Senhor estivesse falando para ele, é como se o salmista estivesse dizendo: se eu estiver passando por processos de vale de sombra da morte, o Senhor está comigo. Se eu estiver passando processos de bonanças na minha vida, o Senhor está comigo. A única garantia que nós temos nessa vida é a presença do Deus que a igreja serve. Nós muitas das vezes iremos passar sim por processos de tribulações, por processos de dificuldades. E quando eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo para um jovem pastor, por nome Timóteo, esse texto me salta ao coração de alegria, porque quando nós olhamos para a vida desse Timóteo, eu vejo que Timóteo não é um jovem comum. Por isso que se nós olharmos o primeiro texto, a primeira carta que ele escreve, no verso número 2 do primeiro capítulo, Paulo faz questão de chamar Timóteo de meu verdadeiro filho na fé. Ele usa a expressão filho. Ele usa uma expressão de afeto. E quando nós vamos para a segunda carta, também no mesmo verso número 2 do capítulo número 1, nós vemos o apóstolo Paulo chamando esse mesmo Timóteo de amado filho. É alguém que ele tem muita devoção, é alguém que ele tem, me permita dizer assim, admiração pela vida desse jovem. E quando eu olho isso, eu também percebo e tenho muita admiração por esse jovem Timóteo, porque se nós voltarmos lá atrás, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, o texto vai dizer que quando Paulo está na cidade de Listra, esse Timóteo, ele já tinha uma fama de ser um homem temente a Deus. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 16, que esse discípulo, naquela época ainda um discípulo, a comunidade de Listra dava bom testemunho desse jovem. E quando Paulo chega, vê o bom testemunho, talvez esse jovem já tenha sido evangelizado pelo mesmo apóstolo, por isso que ele vai chamar ele de verdadeiro filho na fé, mas quando ele chega lá, por mais que ele tenha se convertido ao evangelho, a comunidade inteira conseguiu reparar a transformação daquele jovem. E trazendo para a nossa vida hoje, jovens, muitas das vezes nós estamos lá fora e o mundo reconhece o Cristo que nós servimos. Não pelas nossas palavras, não muitas das vezes por estar andando na rua de terno e gravata, porque nem todo mundo anda de terno e gravata na rua. Não por estar simplesmente vestido com uma vestimenta adequada de um obreiro, não. Mas é porque a luz do Espírito Santo resplandece em nossa face. Esse jovem Timóteo, ali na cidade de Listra, ele tinha um bom comportamento e a comunidade reconhecia a chamada de Deus naquele jovem. Então o apóstolo Paulo, a partir de agora, chama ele para estar caminhando com ele. E quando nós lemos esse texto, nós vemos que o apóstolo Paulo agora, no final da sua vida, ele está escrevendo e dando alguns conselhos pastorais para esse jovem, sem esconder, igual eu disse, as dificuldades do seu ministério. Se nós pensarmos um pouco sobre a escrita dessa carta, nós vamos entender que essa carta, ela foi escrita a partir do momento em que Paulo está na sua segunda prisão em Roma. Paulo, ele passa a primeira prisão em Roma, em um regime, vamos dizer assim, domiciliar, e a partir daquele regime, ele escreve a sua primeira carta. Mas agora nós estamos na segunda carta, onde o apóstolo Paulo realmente está preso, está algemado. E muito provável, a partir disso, ele nunca mais sai daquela prisão. Porque nós sabemos, e a história vai dizer, que o apóstolo Paulo, depois disso, ele vai à morte. Porque Nero incendeia Roma,
e coloca a culpa nos cristãos, e por conta disso o apóstolo Paulo agora está preso, por conta do nome que ele seguia, o nome de Jesus Cristo, porque igual eu disse aqui, a pregação, se levar o nome de cristão, levar a palavra do evangelho, não significa que nós iremos passar simplesmente por bonanças. E este apóstolo Paulo agora na prisão, ele está escrevendo para esse jovem Timóteo, e percebe que ele vai escrever no capítulo 1, verso número 15, sobre o abandono que ele recebe dos crentes na Ásia. Ele vai dizer no capítulo 4, versículo de número 10, sobre o abandono que ele recebe de Demas. Ele vai dizer no capítulo de número 4, no versículo de número 16, sobre o seu julgamento e que ninguém esteve ao seu lado. Ninguém estava ao seu lado. Mas quando nós vamos para o verso de número 17 desse capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios e todos ouvissem. Porque em um processo de prisão, por mais que todos o haviam abandonado, a presença do Senhor ainda estava com ele. E agora este apóstolo, ele está escrevendo, e ele está num processo de fazer uma síntese, vamos dizer assim, do seu ministério. Perceba que no capítulo número 4, ele está caminhando para finalizar a carta, e ele faz uma síntese do seu ministério, e ele resume o seu ministério em 3 partes. Ele vai dizer: combati o bom combate. Ele vai dizer: acabei a carreira. E ele vai dizer: guardei a fé. Perceba que o apóstolo Paulo agora, para falar para esse jovem obreiro, ele faz essa síntese. E ele resume todo o seu ministério em combater o bom combate, em lutar a carreira, em caminhar a carreira, e agora ele está finalizando a carreira. E ele está dizendo no final de guardar a fé. E é sobre esses 3 pontos que o Senhor falou no meu coração para refletirmos nessa noite. Porque nós, como servos do Senhor, nós estamos vivendo em uma carreira aqui. E talvez, enquanto nós estivermos nessa terra, vivendo essa carreira, caminhando em direção à carreira que só vai finalizar na Nova Jerusalém, nós iremos enfrentar vários processos aqui. Por isso esse texto e essas afirmações do apóstolo Paulo faz muito sentido para a nossa vida. E a primeira afirmação que o apóstolo Paulo tem, e ele vai dizer para o jovem Timóteo é: combata o bom combate. Ele está olhando para a sua vida e está dizendo: eu combati o bom combate. E que combate é esse que o apóstolo Paulo está falando? É o combate da pregação do Evangelho. É as dificuldades que ele passou. Nós conhecemos a vida desse apóstolo e nós sabemos que ele passou por vários naufrágios. Nós sabemos que ele passou por várias prisões. Nós sabemos, e foi dito aqui, que ele recebeu abandono, que ele foi caluniado. Todas essas batalhas ele enfrentou durante o seu ministério. E muitas das vezes nós, na nossa caminhada, nós também iremos enfrentar esse tipo de abandono. Mas para nós que servimos ao Deus que nós servimos, nós não podemos parar de caminhar, independente dos abandonos, independente das calúnias que nós ouvimos lá fora, independente das palavras vãs que vêm contra a nossa vida. O nosso compromisso é com o Senhor. Esse é o compromisso do cristão. Jovens, esse é o nosso compromisso. Nós teremos várias batalhas nessa vida, nós teremos várias aflições nessa vida, mas nós teremos a presença do Espírito Santo nos auxiliando para vencermos essas batalhas. E eu acho interessante que quando nós vamos para Romanos, ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho. E talvez para muitos, olhar para a vida do apóstolo Paulo e falar: meu Deus, esse homem está em prisão mais uma vez. Olhar para a vida do apóstolo Paulo e dizer: meu Deus, mais uma vez ele está enfrentando mais um naufrágio. Olhar para a vida do apóstolo Paulo e ver as aflições que ele estava passando, talvez teria até vergonha dele, mas ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho. E a Timóteo ele vai dizer no primeiro capítulo da segunda carta, no verso número 8, não te envergonhes também do Evangelho.
E por esse texto eu quero dizer para a tua vida, jovem, não se envergonhe da pregação do Evangelho. Não tenha vergonha de dizer que tu és um cristão. Não tenha vergonha de andar diferente do mundo aí fora, porque nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Paulo ele está dizendo, eu não me envergonho, e Timóteo, não te envergonhes do Evangelho. Nós trazemos em nosso corpo as marcas de Cristo. Independente das marcas que levamos, independente de sermos chamados de santarrão, independente de sermos chamados de crentinho, de pastorzinho, nós servimos a um Deus que muito em breve irá buscar a igreja. E Ele vem buscar um povo santo, lavado e remido. Então nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Um teólogo chamado Hans Burke, um teólogo sueco, ele vai dizer algo muito interessante a respeito desse bom combate. Ele vai dizer, Paulo lutou contra as obras de Satanás, contra os vícios judaicos, contra a hipocrisia, contra a violência e imoralidade em Corinto, contra os fanáticos em Tessalônica, contra os gnósticos e judaizantes em Éfeso e Colosso, e por último, contra o seu velho ser humano que vivia dentro dele. Jovens, perceba que existem batalhas que só eu e Deus conhecem. Existem batalhas que só você e Deus conhecem. Porque são batalhas que nós estamos lutando contra o nosso eu. São batalhas que só eu e Deus, quando nós estamos na nossa casa, sabemos o que estamos passando. São batalhas que somente nós e nenhuma outra pessoa conhece, mas Deus conhece. E Paulo também enfrentou esse tipo de batalha. E a palavra nessa noite é para dizer para a tua vida, independente das batalhas que você passa com você mesmo, o Senhor está ao teu lado. Independente das batalhas que você passa no seu íntimo, a presença do Espírito Santo está com você. O apóstolo Paulo também enfrentou esse tipo de batalha. Mas o apóstolo Paulo não vai dizer simplesmente que ele combateu o bom combate. Ele vai dizer que ele acabou a carreira. E quando nós falamos de acabar a carreira, eu penso que nós estamos falando da nossa caminhada cristã até o céu. Mas durante essa caminhada cristã até o céu, muitas das vezes nós recebemos uma chamada de Deus, e nós precisamos exercer essa chamada durante essa caminhada cristã até a Nova Jerusalém. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo para Timóteo, eu acabei a carreira. A chamada, a proposta que foi entregue em minhas mãos, eu finalizei. E trazendo para as nossas vidas, muitas das vezes as dificuldades nos faz parar de querer caminhar no propósito que Deus tem para a nossa vida. E a palavra de Deus para nossos corações é, independentes das dificuldades, independente das batalhas, não desista, não pare de caminhar no propósito que Deus tem para a sua vida. Acabe a carreira, caminhe na carreira que Deus tem para a tua vida. Eu lembro de Jeremias, quando ele vai dizer, Senhor, tu me enganaste. Jeremias, ele estava exercendo a chamada, durante a sua caminhada cristã, de ser um profeta para Israel. Mas as dificuldades que ele estava enfrentando, era muito grande, então ele vai dizer, Senhor, tu me enganaste. E quando ele pensava em desistir da chamada que o Senhor havia dado em sua mão, o texto vai dizer de Jeremias 16, se não me foge a memória, que é como que existia um fogo que queimava dentro do teu coração e lhe impedia ele de parar. Nessa noite, se algo diz para você parar na caminhada, há um fogo que vai queimar dentro do teu coração, para você não parar e não abandonar a chamada que Deus tem para a tua vida. Combata o bom combate, acabe a carreira, não pare na metade da carreira, vai até o final da carreira. Nós não podemos parar e abrir mão daquilo que o Senhor entregou em nossas mãos. Vá até o fim, nós precisamos caminhar até o fim. E a última coisa que o Paulo vai dizer a esse jovem Timóteo, e para mim é aquilo que é mais importante, é guarde a sua fé. Muitas das vezes, quando nós estamos falando de fé,
nós não damos muita importância. Mas é só nós lembrarmos do texto de Efésios 2,8 que vai dizer que pela graça somos salvos mediante a fé. Então perceba que quando nós recebemos aflições, e eu entendo que a maior aflição, a maior dificuldade que um jovem vai enfrentar hoje, são ataques à mente. São ataques à mente para enfraquecer a nossa fé. É por isso que muitas das vezes nós não vemos mais batismo com o Espírito Santo, porque o jovem já não acredita mais que Deus batiza com o Espírito Santo. É por isso que muitas vezes nós não vemos mais cura, porque a igreja muitas vezes não acredita mais, não crê mais que Deus ainda cura. É por isso que o nosso adversário muitas das vezes vai atacar a nossa fé, porque atacando a nossa fé nós enfraquecemos na caminhada. Por isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo a Timóteo: guarde a sua fé, guarde a sua fé. É só nós olharmos em 1 Timóteo capítulo 1, verso número 18, que ele vai dizer a Timóteo: meu filho, esse mandamento eu estou te dando, seguindo as profecias já proferidas à sua vida, tu melites as boas milícias, ou seja, tu combatas o bom combate. E no verso número 19 ele vai dizer: conservando a sua fé, guardando a sua fé. Isso traz um entendimento ao meu coração, por isso que eu digo que isso é o mais importante da caminhada, porque o ministério aqui passa. As batalhas da vida nós podemos enfrentar e o ministério vai passar, mas quando nós chegarmos no final da vida, se nós não estivermos com a nossa fé alicerçada em Cristo Jesus, perceba que muitas das vezes nós ligamos mais para o ministério que nós estamos exercendo e nós não estamos guardando a nossa fé. A fé, ela não é simplesmente um chaveiro que nós usamos em nossas mochilas, não. A fé tem o poder de salvar o vil pecador. A fé em Cristo Jesus tem o poder de salvar o vil pecador. Quando nós olhamos a carta que Judas escreve, o texto vai dizer que Judas ele tinha um desejo de escrever à igreja a respeito da salvação. Mas o Espírito Santo soa o seu coração, ele diz: por mais que eu tenha o desejo de escrever a respeito da salvação, sentir por necessidade escrever-vos que batalhem pela fé. O que nós estamos precisando hoje é batalharmos pela nossa fé. O nosso adversário está atacando de maneira sutil a nossa mente, enfraquecendo a nossa fé. E o que nós precisamos nessa noite é pedir graça de Deus para nós fortalecermos a nossa vida, para ficarmos firmes com a nossa fé inabalável em Cristo Jesus. Nós precisamos estar com a nossa fé inabalável em Cristo Jesus. Lucas capítulo número 22 vai narrar uma história, e talvez todos conheçam aqui. Ele vai narrar a história do momento em que Jesus está andando com Pedro, e ele vai falar: Pedro, Satanás pediu para cirandar, para bagunçar a sua vida como trigo. E na lógica humana, nós olhamos esse texto e falamos: meu Deus, que difícil. Isso aí não pode acontecer na vida de um cristão. Mas e o texto ainda vai dizer que Jesus fala para Pedro assim: mas eu roguei ao Pai. E a lógica humana é nós pensarmos assim: ele rogou ao Pai para que Deus desse o livramento. Ele rogou ao Pai para que as aflições não passassem sobre a vida deles. Mas o texto é enfático em dizer: mas eu roguei ao Pai para que a fé de vocês não desfaleça. É durante as dificuldades da vida que a nossa fé está sendo provada. É durante as aflições da vida que a nossa fé está sendo provada. E nós precisamos pedir a Deus: Senhor, nesses momentos de dificuldades que nós estamos passando, muitas das vezes a nossa fé vai estar enfraquecida, Jesus, mas ajude-nos na nossa incredulidade. Ajude-nos a permanecer crendo na Tua palavra. Ajude-nos a continuar crendo que o Senhor muito breve irá buscar a Sua igreja. Esse deve ser o sentimento de um cristão.
Apesar das dificuldades que iremos enfrentar, nós precisamos chegar no final, Senhor Jesus, guardei a minha fé até o fim. É por isso que quando nós chegamos no verso número 8, o apóstolo Paulo ele vai dizer ao jovem Timóteo, no 7 ele diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. E pelo fato de ele combater o bom combate, de ele guardar a carreira, e no final ele está com a sua fé inabalável, ele vai para o verso número 8, e ele diz, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Só que ele não está dizendo simplesmente que a sua coroa está guardada. Ele não está dizendo que ele é o único que vai receber a coroa, não. Ele vai dizer ainda no verso número 8, vai dizer, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Perceba que eu disse que para mim, dos 3 elementos que o apóstolo Paulo está dizendo, guardar a fé é o mais importante, por quê? Porque muitas das vezes nós também, com a nossa fé enfraquecida, já não acreditamos mais no arrebatamento da igreja. Muitas das vezes nós cultuamos, nós buscamos a Deus, mas nós já não acreditamos que o Senhor irá buscar a sua igreja. Mas nessa noite, por intermédio desse texto, eu preciso dizer para a tua vida, volte a crer, fortalecer a tua fé, porque muito breve o Senhor irá vir buscar a sua igreja. Muito breve o Senhor vai buscar a igreja para aqueles que estão batalhando o bom combate, para aqueles que estão acabando a carreira e para aqueles que estão guardando a fé. Talvez muitos aí fora não entendem o porquê que nós somos, muitas das vezes, alegres nas dificuldades, alegres nas aflições, passando por ventos, passando por tempestade, mas nós permanecemos inabaláveis em Cristo Jesus, é porque nós estamos guardando a nossa fé e acreditando que muito breve o Senhor irá buscar a sua igreja. A palavra nessa noite para a tua vida é, independente das dificuldades que nós passamos aí fora, batalhe um bom combate, acabe a carreira, não pare na caminhada, e principalmente, guarde a sua fé, porque muito, muito, muito em breve, o nosso Jesus irá buscar a sua igreja. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui e estava esperando outra mensagem. E talvez o que você estava esperando era um mover sobrenatural. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. O Senhor, Ele sabe que muitas das vezes as dificuldades que batem à tua porta, faz com que a tua fé fique enfraquecida ao ponto de você não acreditar que tem um milagre para a tua vida. A ponto de você não acreditar que existe livramento para os seus familiares. A ponto de você não acreditar que o Senhor ainda opera milagres, e o Senhor opera milagres aqui nessa noite. Talvez você esteja parado na caminhada, e eu gostaria de abrir essa oportunidade para você nessa noite e dizer, se existe alguém aqui que queira voltar para os braços do Senhor. Talvez se a tua fé está enfraquecida, nós servimos a um Deus que capacita, que dá a fé que nós temos vem dEle, então é Ele que vai derramar fé para você continuar na caminhada nessa noite. Talvez se tem alguém aqui que quer voltar para Jesus, nós não estamos apresentando mudança de vida, como eu disse aqui. Nós estamos apresentando um Cristo, a única pessoa, o único Deus que tem poder para salvar o vil pecador. Tem alguém que quer aceitar Jesus essa noite? Faça um sinal e a igreja estará orando por você. Tem alguém? Faça um sinal com a mão. Aleluia.
Eu lembro, o meu pai, ele é pastor ali na cidade de Hortolândia. E quando ele se converteu ao ministério, ele era mestre de capoeira. E essa era a maneira com que ele colocava a comida dentro de casa, as suas academias da capoeira. E ele se converteu ao cristianismo, ele se converteu ao evangelho, mas ele continuou com as academias de capoeira, porque era o único mantimento, era a maneira como que ele colocava a comida dentro de casa. E teve um dia ele falando que ele foi para o culto, e o Senhor falou naquela noite, falou: se tu viesse a mim com sinceridade, eu irei abençoar a tua vida. E meu pai falou que naquele dia, ele foi embora decidido: a partir de agora eu nunca mais vou ficar com as minhas academias. E ele chegou na academia dele, e estava todo mundo lá esperando, e ele disse as seguintes palavras: alunos, a partir de agora eu não vou ser mais mestre, eu vou ser discípulo de Jesus. A partir daquele dia ele fechou as academias dele. Isso foi na cidade de Macatuba, no interior de São Paulo. Nós fomos para Curitiba, nós viemos para cá, e olha o que o Senhor fez na nossa vida, na nossa família. Então, se tudo está pensando na decisão que você vai tomar na tua vida, deixa eu dizer para você, não existe melhor decisão para você do que se render aos pés de Jesus. Tem alguém que quer aceitar esse Cristo? Se não tem, eu faço agora aos jovens, que só você e Deus sabe o que você está passando no seu particular com Ele, e sabe que está difícil de vencer. Nessa noite os nossos pastores estarão orando por nós, para que nós venhamos ser fortalecidos para continuar nessa caminhada em Cristo Jesus. Só você e Deus sabe como tem sido os seus dias. São dias que ninguém pode dizer o que você está passando realmente, porque são batalhas internas, e cada um tem o seu tipo de batalha interna. Eu não posso dizer que eu consigo vencer a sua batalha, e você não pode dizer que pode vencer a minha batalha, porque são batalhas individuais. E nessa noite, eu quero te convidar aqui na frente para os nossos pastores estar orando, para que você seja fortalecido, para que você tenha força para batalhar essas batalhas, para que você seja estimulado a continuar na caminhada, para que a sua fé seja fortalecida. Aleluia. Preciso aprender um pouco Aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Ensina-nos, Senhor. Derabacante, filho, derabandorabá. porque Ele é quem cuida de mim. Aleluia. A porta se fecha aqui. Vamos orar, meus irmãos? Se coloque de pé, por gentileza. Amado Jesus, nós oramos e clamamos o Teu nome nessa noite, Pai. A Tua palavra foi pregada e só o Senhor conhece o que passa no coração dos Teus filhos. Deus, eu não posso dizer para eles que eu vou ajudar eles a vencer essas batalhas, mas nós estamos orando para um Deus, e por intermédio de um Deus, que pode dar força, que pode fortalecer a caminhada dos Teus filhos. Deus, derrama poder para que eles possam batalhar as batalhas deles e vencerem no Teu nome. Senhor Jesus, derrama sobre ele forças para eles continuarem na caminhada. Derrama sobre eles, Espírito Santo, poder e graça, para que a fé deles sejam fortalecidas. Que aqueles que têm o desejo de ser batizado com o Espírito Santo, fortaleça a fé para que eles voltem a crer que o Senhor batiza com o Espírito Santo.
Fortalece a fé, Senhor Jesus, para que eles possam crer que o Senhor ainda é o Deus que chama para o ministério. Fortaleça-lhes a fé, Jesus, para que eles possam permanecer fiéis, adorando e glorificando o Teu nome, Espírito Santo de Deus. E assim eu agradeço em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe os jovens, a juventude desta igreja. Aleluia. O Rodrigo veio aqui na frente, mas o Rodrigo já aceitou a Jesus. E Jesus mora no seu coração, Rodrigo. Precisa permanecer fiel ao Senhor. Tá bem? Glória a Jesus. Deus abençoe, Rodrigo. Rodrigo, eu conheço ele desde 94. A gente era garoto ainda e ele é meu amigo. Amém? Glória a Jesus. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia, nós estamos no combate. Aleluia, não pense que a vida é um conto de fadas, uma brincadeira, não. A vida, aleluia, é batalha. E a duração de uma vida é uma vida, não tem tempo. Pode ser um dia, pode ser alguns anos. Nós não sabemos o dia e a hora, aleluia, em que podemos partir para a glória ou o Senhor Jesus virá, mas que possamos estar nesse grande dia firmados com Jesus, para irmos morar na glória, combatendo o bom combate, aleluia, assim como Paulo disse, e ele disse, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Então vamos ser imitadores, aleluia, mas imitar de verdade, porque a nossa vida é um particular e precisamos estar firmados em Jesus, amém? Nós vamos ouvir as crianças adorar ao Senhor com hino. As crianças no dia de ontem, meus irmãos, para quem não sabe, estiveram reunidos aqui na festa da Ecoades, e foi reunidos aqui aproximadamente 1.100 a 1.200 crianças durante o período da